Livro de Marcos, capítulo de número 12, a partir do verso 41. Aleluia. Está pronto aí o vídeo? Livro de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. Aleluia. Amém? Todos acharam? Mesmo assentados, podemos ler. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Quando os discípulos, chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Pai, nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, queremos glorificar a ti, Senhor. Pedimos que nesta noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que já conhecido, você já ouviu ele algumas vezes, mas algo que Deus tem ministrado ao nosso coração nesses dias, justamente é a voluntariedade da nossa entrega, de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que vivemos e que não mais pertence a nós. A minha vida não pertence mais a mim, a sua vida não pertence mais a você. Agora, uma vez que você depositou a sua fé em Deus, a partir desse momento, a sua vida agora pertence a Ele. A sua vida agora tem tudo a ver com o propósito e o chamado dEle. Quando nós lemos o texto de Marcos, capítulo de número 12, nós vamos ver a respeito da oferta da viúva. E estudando sobre o valor dessa oferta da viúva de 2 moedas, na verdade equivalente hoje seria a R$1. Então, como se ela pegasse e tivesse aquelas 2 moedas ou aqueles R$2, e ela então tivesse somente aquele dinheiro, não mais havia o que fazer, não mais havia solução, ela não tinha mais o que fazer. Então eu imagino que no coração dela, ela deve ter pensado o seguinte: o meu coração está tão grato pela presença do mestre aqui, que tudo o que eu tenho, apesar de ser pouco, é o que eu vou entregar. E então aquela viúva, no coração dela, ela vai até o gasofilácio e entrega as suas 2 moedas. E justamente outras pessoas também vão. Com certeza havia pessoas de posse naquele momento, mas pessoas que não tinham o seu coração entregue de fato como deveria. Eram pessoas que deram a sua oferta daquilo que sobrou. Poderia ser um valor muito, muito maior do que aquela pobre mulher. Mas
observe que no momento que ela deposita no gasofilaço, chama a atenção de Jesus. No momento que ela entrega, chama a atenção de Jesus. Todos os outros chamaram a atenção de Jesus, porque deram apenas aquilo que estava sobrando. É como se você fosse entregar algo para Deus, mas você não desse importância alguma o que você vai entregar. É como se você fosse oferecer algo para Deus, mas você não dá importância nenhuma a respeito daquilo que você vai ofertar. É como se você está servindo a Deus, mas a sua vida não tem importância nenhuma com aquilo que Deus vai pensar do que você está fazendo. Então, apesar de você estar servindo, apesar de eu estar servindo a Ele, eu preciso ter a convicção de que a minha vida, quando ela é ofertada ao Senhor, quando ela é entregue ao Senhor, eu tenho que saber que a partir desse momento eu não vou mais dirigir a minha vida, eu não vou mais pensar como eu pensava, eu não vou mais fazer como eu fazia. Agora tudo vai ser diferente, porque os passos, os momentos, os pensamentos, as atitudes estão na mão dele. Então tudo que eu fizer virá dele, vem dele. E é isso que Jesus estava querendo mostrar aos discípulos. Jesus chama os discípulos e diz: vem aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está vendo aquela mulher, aquela pobre mulher? Está vendo aquela viúva? Ela tinha somente 2 moedas. Ela não tinha mais do que isso, ela entregou. Está vendo aqueles outros ali? Eles eram de posse, deram uma quantia alta, mas deram do que sobrou. Poderiam fazer mais, poderiam expressar mais, poderia ter o coração naquele momento, onde era o momento em que o mestre estava presente. Você compreende que quando a nossa caminhada, ela precisa ser observada dentro do propósito pelo qual eu estou vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não posso seguir a minha vida com Ele e achando que eu posso oferecer qualquer coisa para Ele. Eu não posso pensar que Deus tem me dado o fôlego de vida para que eu possa viver, para que eu possa caminhar. Ele tem me dado o fôlego de vida para que eu possa ser prestigiado pela família que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelos bens que eu tenho, pela saúde que eu tenho. E então, no momento que eu vou apresentar a Ele algo, eu não me importo, eu apresento qualquer coisa. Eu não me importo em apresentar o louvor para Ele de fato. Eu não me importo em acordar pela manhã e apresentar para Ele os meus primeiros momentos. Eu não me importo. Eu acordo pela manhã, levanto, vou fazer meus afazeres, vou servir a minha vida, vou seguir de fato. Eu vou procurar os meus afazeres, eu vou me ocupar em tudo que eu tenho. No final do dia eu chego cansado, talvez eu tenho outros afazeres, e então eu não dou nenhuma importância a Ele. Mas observe que é Ele quem me dá o fôlego de vida, é Ele quem me dá força, é Ele quem me dá estrutura, é Ele quem mostra o que eu tenho que fazer, é Ele quem me dá sabedoria em tudo que eu faço. Mas a minha vida está seguindo sem menor importância. Se hoje eu tenho uma profissão, veio dEle. Se hoje eu tenho um carro, veio dEle. Se hoje eu tenho uma casa, veio dEle. Se hoje eu tenho uma família, veio dEle. Se hoje eu tenho uma profissão, um trabalho, veio dEle. Tudo veio dEle. Porque de mim eu não tenho capacidade para nada disso. Eu não tenho capacidade para adquirir nada disso se Ele não for na minha vida. Então, quando eu estou sendo conduzido diante daquilo pelo qual Ele me chamou, o propósito dEle, então eu vou reconhecer que cada passo que eu der, eu tenho que saber que eu tenho que fazer da melhor maneira, porque a minha vida agora não pertence mais a mim. A minha vida não pertence mais aos meus pensamentos, aquilo que eu quero. Agora tudo que eu fizer tem que estar atrelado nele. Tudo que eu fizer tem que estar movido através dele. Eu não posso entender que sucesso algum virá sobre a minha vida se não vier dele. Eu não posso pensar que nenhum sucesso, seja no relacionamento, seja profissional, seja na educação dos filhos, virá dele.
Não vem de outro lugar, não vem, o mundo não vem. Você espera que o mundo vai te oferecer alguma coisa, mas as estatísticas do mundo estão dizendo que as pessoas estão casando e descasando, que as famílias estão se destruindo. Você olha na estatística, você olha hoje, as pessoas já não estão mais dando importância para a família. Agora o relacionamento é assim, eles se relacionam, eles casam, e depois de um tempo eles não querem mais, porque já tem uma outra aventura para poder viver. É isso que o mundo está oferecendo, mas quando nós estamos na nossa vida com Deus, é diferente, porque Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele nos dá instrução, Ele diz como é que nós devemos fazer, Ele mostra como que nós devemos nos portar no trabalho, a escolher uma profissão, a caminhar, tudo Ele está nos direcionando, mas mesmo assim, a gente está igual aqueles que vai entregar algo para Ele e entrega o que sobra. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu vou para a igreja. Se der tempo, a gente não dá importância para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A gente não dá importância para aquele que tem sido responsável por todas as conquistas que até agora nós tivemos. Quando eu olho para alguém, quando você olha para alguém, você vê a manifestação do poder de Deus. Você vê algo que Deus está fazendo na vida de alguém, seja ele qual for. Você olha como era antes e como é hoje. Você vê a família como era antes e como é hoje. Isso não tem a ver com as coisas do mundo, porque o mundo não tem nada para oferecer. Mas aquele que é autor e consumador da nossa fé, Ele tem se preocupado com a família, Ele tem se preocupado com a minha casa, com a minha vida, Ele tem se preocupado com a tua casa, com a tua família, Ele tem se preocupado. Talvez você possa dizer: pastor, mas algo está acontecendo que eu perdi o controle, eu não sei mais o que fazer. Talvez você possa estar dizendo agora: eu não sei mais como reagir, eu não sei mais como tomar decisões, porque as coisas fugiram do controle. Sim, claro que fugiram do controle, porque talvez você está sendo como aqueles que vieram ao gasofilaço e entregaram o que sobrava para Deus. Você não deu importância. Deus está dizendo como é que você tem que fazer. Deus está dizendo como é que você tem que se portar. Deus está te ensinando como é que você tem que lidar na sua casa, na sua família. Deus está te ensinando como é que você tem que educar os seus filhos. Deus está te ensinando, mas você não dá importância, porque às vezes nós somos tão independentes que nós queremos fazer aquilo que achamos que é certo. Não, eu tenho razão, tem que ser assim como eu quero. Às vezes nós somos tão durão, nosso coração tão duro, porque nós não temos a percepção de que lá na frente nós vamos colher por causa das decisões que estamos tomando. Mas mesmo assim, a gente quer fazer da maneira como queremos. A gente não pergunta a Deus o que Ele quer, a gente não pergunta a Deus da maneira como Ele quer, o que Ele quer que façamos. Não, a gente vai e faz, a gente vai e compra, a gente vai e vende, a gente vai e descasa, a gente vai e faz o que a gente quer. Mas em momento algum a gente compreende que a nossa vida está na mão dEle. É Ele quem decide, é Ele quem conduz, é Ele quem fala, é Ele quem nos mostra. É Ele quem diz o que devemos fazer. Muitas vezes Ele vai dizer para mim ou para você: não faça nada, fica quieto. Talvez Ele vai dizer: não toma nenhuma decisão, espera. E aí a gente tem que ser obediente e esperar, porque a nossa vida está nele. Os nossos pensamentos, as nossas decisões estão nele. Então muitas vezes Ele vai dizer: para, sossega, não toma decisão, espera. Mas aí nós somos autossuficientes, nós não ouvimos Deus falar, nós queremos fazer aquilo que achamos que é certo, tomamos a decisão, passamos na frente de Deus, porque não reconhecemos quem Ele é na nossa vida, não reconhecemos a sua grandeza. Mas observe que Deus está nos observando. Diga para o teu irmão, olha para ele que está do lado: Deus está te observando.
Às vezes nós estamos sofrendo o que na verdade não precisaríamos sofrer. Nós estamos colhendo o que na verdade não precisaríamos colher. Porque é muito fácil nós culparmos a Deus. É muito fácil nós culparmos o nosso próximo. É muito fácil nós lançarmos a culpa para outra pessoa. Mas em momento algum a gente consegue reconhecer os nossos erros. Em momento algum a gente consegue reconhecer e dizer: eu errei, eu tomei decisão errada, eu agi de forma errada, eu fui precipitado, eu não deveria ter feito isso. Em momento algum a gente faz isso. A gente sempre quer lançar a culpa nas outras pessoas. A gente quer lançar a culpa no nosso próximo. A gente quer lançar a culpa em Deus. E aí a gente diz: não, eu não quero mais ir para a igreja. Eu sou fadado da igreja, eu estou fadado de Deus. Eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais motivação. Eu quero ficar em casa. E aí entra o espírito de rebeldia dentro de uma pessoa como essa. Porque apesar de Deus ser soberano, apesar de Deus Ele saber o que está fazendo, muitas vezes nós nos rebelamos e dizemos: eu não quero mais. E aí fechamos o nosso coração. E quando fechamos o nosso coração, nós dizemos a Deus: não precisa mais entrar na minha vida, porque a minha vida já está um arraso, a minha vida já está uma destruição, a minha vida já está um fiasco, e eu não vou para a igreja, eu vou ficar aqui em casa, eu não quero mais saber do Senhor. Sabe o que é isso? Porque não soubemos valorizar aquilo que Deus está dizendo para fazer. Deus sempre tem trazido e tem ministrado uma palavra ao nosso coração. Deus sempre tem nos instruído a fazer aquilo que é certo a fazer. Deus tem conduzido a nossa vida, mas a gente não quer. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da nossa maneira. E aí muitas vezes nós fazemos como aquele sótão. O sótão, na verdade, é aquele depósito aonde nós guardamos as nossas tralhas. Sabe, tem um lugar na nossa casa que a gente vai juntando as coisas. Tem um lugar que a gente vai colocando as nossas coisas que a gente não usa, que a gente não quer. E aí a gente vai depositando. Mas ninguém entra, a gente não dá acesso para ninguém. O nosso coração muitas vezes acaba se tornando como um sótão. A gente vai guardando coisas que não servem mais para a nossa vida. A gente vai guardando experiências que foram passadas e que não vai acrescentar nada mais. Foram situações que aconteceram e que nós deveríamos esquecer e seguir a nossa vida, mas não. A gente quer guardar. A gente quer armazenar. E aí o que é mais interessante é que não deixamos ninguém ter acesso a isso. O nosso coração se fecha. E aí as pessoas, elas olham exteriormente a nossa vida. Elas conhecem exteriormente a nossa vida, mas ela não sabe o que está acontecendo no nosso interior. O único que pode ter acesso é Deus. Mas Deus foi deixado de lado. Deus já não faz mais parte da vida dessa pessoa, porque ela decidiu fechar o coração. Ela decidiu manter a sua vida intacta, sem que ninguém possa tocar. Mas a vida vai levando, a vida vai seguindo em frente. Só que aquele sótão, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo. E chega uma hora que aquele sótão já não cabe mais nada. E sabe o que acontece? Esse coração que tanto se encheu de coisas que não deveria se encher, esse coração que armazenou tanta coisa negativa na trajetória da sua vida, ao invés de se importar com aquilo que Deus quer fazer, ao invés de se importar com o propósito e com o plano de Deus, não. Preferiu armazenar tudo no coração e fechar o coração, e não querer mais uma vida com Deus. Muitas vezes, essa pessoa talvez hoje esteja em uma depressão. Essa pessoa talvez hoje esteja na dependência de remédio.
Essa pessoa talvez hoje esteja vivendo enfermidades que talvez ela não consegue mais se livrar dessas enfermidades, porque essas enfermidades a cercam por todos os lados, por todos os momentos. E apesar de fechar o coração para Deus, a gente continua ainda vindo à igreja. A gente continua ainda vindo à igreja, porque a gente quer mostrar o estereotipo. A gente quer mostrar que ainda somos crentes. A gente quer mostrar que ainda servimos a Deus. Mas o coração está fechado. O coração está cheio de tralha dentro. O coração está cheio de substâncias tóxicas, que não consegue se livrar, não consegue soltar isso, não consegue abrir mão disso. E aí nunca vai ter a experiência de entregar o melhor para Deus. Nunca vai ter a experiência de entregar a sua vida para Deus. É uma coisa que nós vivemos e passamos de geração em geração. Vivemos, passamos para os nossos filhos, porque eles estão dentro do mesmo rol da nossa vivência. E dos filhos vai passando para os netos, e dos netos para os bisnetos. Aí se torna uma linhagem de família destrutiva. Família que não tem a expectativa de vida, uma família que não tem uma experiência com Deus, uma família que não consegue viver o melhor de Deus na sua casa, porque isso acabou passando de geração em geração. Aí da mesma maneira que os pais foram, os filhos crescem e acabam sendo também, acabam refletindo na vida deles, porque não tivemos a humildade e a simplicidade de dizer a Deus: erramos e precisamos voltar. Erramos e precisamos reavaliar. Tudo que eu fiz, todas as decisões que eu tomei, foram decisões que me levaram a viver o que eu estou vivendo hoje. A gente começa a pensar isso, mas não abrimos mão. Preferimos sair da igreja. Aí colocamos culpa na igreja, porque a igreja não é o lugar aonde Deus está abençoando. Aí a gente quer sair de um lugar e quer ir para outro lugar. Aí a gente começa a visitar outra igreja, porque quando chega lá é tudo novo, é tudo maravilha. Aí a gente fala: não, eu vou ficar aqui porque aqui é o lugar, aqui é onde eu vou ficar. Mas na verdade o problema, ela não reconhece que o problema está nela, o problema é ela, o problema é ele. Não reconhece dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero ver o teu agir, eu quero ver a tua mão sobre a minha vida. Então a gente não consegue reconhecer isso. Por isso nós temos essa dificuldade de, quando ofertar a Deus, a gente oferta qualquer coisa. Quando entregamos a Deus, entregamos qualquer coisa. Quando estamos servindo a Deus, servimos de qualquer maneira. Aí você vê pessoas servindo a Deus se arrastando. Você vê pessoas servindo a Deus que não conseguem ter um âmbito na sua vida espiritual. Você serve a Deus e muitas vezes não vê essa pessoa tendo uma experiência. Você não vê essa pessoa contando testemunho. Você não vê essa pessoa com uma face diferente. Você não vê. Porque algo está acontecendo na sua vida e ela trancou o coração, ela não quer mais ter acesso. E é por isso que quando Jesus está sentado e observando, Jesus observa aquela pobre viúva. Jesus observa ela saindo do seu lugar. Talvez hoje, na nossa concepção, a gente diria: essa mulher, ela está fanática. Essa mulher, ela está doida. Essa mulher, ela está esquizofrênica. Eu acho que a viuvez fez mal a ela. Porque como é que ela vai entregar tudo? E como é que ela vai viver? Como é que ela vai caminhar? Como é que ela vai depender? Talvez hoje a nossa concepção é isso. A nossa concepção é uma concepção limitada daquilo que podemos oferecer para Deus. Sabe por quê? Porque nós temos tantas outras coisas que são muito mais importantes do que Deus.
Nós temos tantas outras coisas que são muito mais importantes do que pensar que Deus é na nossa vida e que Ele tem o cuidado de tudo. Então a gente olha e pensa, eu não tenho tempo para isso. E aí quando Jesus ele está observando aquela mulher, ela não foi notada por ninguém. Quando Jesus está observando aquela mulher, ninguém a viu, somente Jesus. Somente Jesus notou. E uma coisa que é interessante é que normalmente a gente começa a observar pessoas que às vezes parece que está dando muito para Deus. Às vezes a gente observa pessoas que parece que está fazendo muito para Deus. Mas quando nós olhamos para o coração da pessoa, não é aquilo que Deus gostaria de receber. Você está entendendo? Às vezes a gente quer medir com os nossos olhos o que as pessoas estão fazendo. Então, poxa vida, mas aquela pessoa está fazendo muito para Deus. Aquela pessoa está se empenhando muito para Deus. Mas não é isso que Deus quer. Não adianta a gente fazer muito, não adianta a gente se empenhar muito se não for o melhor. Você está entendendo? Não adianta se não for o melhor. Pastor, mas como eu posso descobrir que é o melhor? Não, você não precisa descobrir. Quem precisa descobrir é aqui dentro. É aqui dentro, a maneira como você está servindo a Deus. A maneira como você está expressando a tua gratidão a Deus. A maneira como você abre o coração para Deus. A maneira como você vê com os olhos de Deus. A maneira como você expressa como Deus expressaria. Porque quando nós estamos vivendo a nossa vida, eu tenho que saber que a minha vida, ela vai ser conduzida dentro daquilo que Deus estabeleceu. Não é aquilo que eu quero, como eu disse antes. Porque muitas vezes a gente está fazendo muito e acha que está agradando a Deus. A gente está se empenhando ao máximo, mas não é isso que Deus quer. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa simplicidade. Deus quer o nosso amor para com o próximo. Deus quer que sirvamos a Ele com sinceridade de coração. Porque quando muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, nós vimos arrogância, nós vimos falsidade, nós vimos muitas vezes dentro de nós calúnia, nós vimos dentro de nós muitas vezes murmuração, mas a gente está fazendo o máximo, a gente está querendo mostrar serviço para Deus. Mas quando Deus olha para o nosso coração, não é nada disso que Deus quer. Quando Caim e Abel foram oferecer uma oferta ao Senhor, observe isso, os dois ofereceram uma oferta. Os dois. A oferta de Abel foi recebida, porque a Bíblia diz que Deus, Ele atentou não somente para a oferta de Abel, mas também para o seu coração. E aí quando vai para a oferta de Caim, Deus não aceita. Mas espera aí, os dois não entregaram uma oferta? Os dois não estavam com o mesmo objetivo? Os dois não estavam com o mesmo propósito no coração de entregar uma oferta ao Senhor? E por que Deus aceitou a oferta de um, mas não aceitou a oferta do outro? Será que você pode me responder isso? Porque na verdade o que está aqui não é o que foi entregue, mas o que está aqui é o coração. Porque o que foi entregue foi só 2 moedas. Como é que 2 moedas vai ser maior do que aquele que deu muito mais? Como é que pode isso? Você já pensou essa conta? Você já imaginou essa conta?
duas moedas ser maior do que o valor ainda maior que deram naquele dia. Então o problema não é aquilo que eu faço, o problema não é a intensidade, o problema não, é o meu coração. Como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com o meu coração a Deus, eu estou dando o meu melhor? Porque às vezes a gente pensa que está agradando a Deus, mas não é o que Deus quer. Às vezes a gente quer, a gente acha que está por cima da carne seca, a gente acha que está agradando a Deus porque a gente sabe fazer. Eu sei subir no púlpito aqui, eu sei pregar. Eu sei subir no púlpito aqui, eu sei falar, mas e o meu coração? Porque eu posso pregar, eu posso falar, mas e o meu coração, como é que vai estar com Deus? Eu posso subir aqui, posso cantar, mas e o meu coração? Não adianta. Porque subir aqui para falar somente por palavras, serão só palavras jogadas ao vento. Subir aqui para tocar, sem que o coração não esteja em Deus, será somente barulho. E é por isso que há uma importância muito grande quando Deus, Ele está olhando e Ele quer contemplar aquilo que está dentro do nosso coração. Porque eu estou servindo a Ele da maneira como eu estou servindo. Porque se o meu coração não está bem, então não adianta fazer. Se o meu coração não está bem com Deus, não adianta. Porque o meu coração se fecha, e quando o coração se fecha, se torna como um depósito de coisas negativas. Mas essa noite, essa noite Deus está nos trazendo uma palavra, talvez uma palavra de confronto. Talvez a gente pensou que entramos aqui e estávamos abafando. Talvez imaginamos que, o que eu estou fazendo para Deus está filé, está chique, Deus está se agradando. Talvez entramos aqui e dizemos: olha, Deus está muito feliz comigo porque eu sou o cara. Está servindo para nada. Você pode ser o cara, os caras, pode ser o que for. Para Deus não serve. Para Deus tem que ser com o coração. Para Deus eu tenho que servir a Ele com o coração. Eu tenho que amar o meu irmão. Não, esse aí eu não vou com a cara. Esse aqui eu vou com a cara. Esse aqui é bom, esse aqui bate nós dois. Legal. Não serve. Para Deus não serve, não adianta. Pode bater com o cara, com a cara, com quem você quiser. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão. Tenho que amar o meu próximo. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Esse aqui eu amo, esse aqui não. Esse aqui eu me dou bem, esse aqui não. A igreja de Deus não é isso, não é dividida. Por isso que quando nós vamos servir a Deus, nós vamos servir com o coração. Eu amo tanto esse, como aquele, não tem acepção. Não, mas aquele é mais legal comigo. Não interessa, não adianta. Para Deus não tem mais legal. Para Deus tem aquilo que Ele disse que era para fazer. Se nós queremos colher isso, se nós queremos viver isso, se nós queremos desfrutar disso com Deus, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu tenho que parar de ficar servindo a Deus achando que estou abafando, quando na verdade nada disso está servindo. E aí quando nós olhamos para as consequências, nós percebemos que já não estamos vendo mais a mão de Deus. Já não estamos vendo mais o agir de Deus. Parece que Deus se calou. Quando nós olhamos para as circunstâncias, parece que Deus não quer falar. Parece que Deus não quer agir. Parece que Deus não quer estender a mão. E aí a gente fica desesperado, dizendo: Deus, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou fazer? De que maneira? Porque já não sei mais, já não tenho mais para onde recorrer.
E é isso mesmo que Deus quer. Deus quer que a gente compreenda que sem Ele não chegaremos a lugar algum. Sem Ele não tem sucesso. Você pode achar que está abafando. Você pode achar que tem o melhor emprego. Você pode achar que tem o melhor salário. Você pode achar que tem a melhor empresa. Você pode achar que está por cima da carne seca. Não serve para nada. Tudo isso vai morrer com você quando você descer 7 palmos abaixo do chão. Não vai servir para nada. Vai apagar da sua vida. Vai apagar da sua história. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Com o teu coração servindo a Deus, conhecendo quem Ele é, caminhando na sua presença e fazendo a sua vontade, você pode descer 7, 14, 20 palmos, mas está registrado. E quando você chegar diante dele, ele vai reconhecer que você foi fiel, que você manteve a sua fidelidade e que nada te tirou da sua presença. Aleluia! Vai valer a pena. Você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena eu abrir mão da minha vida. Valeu a pena eu abrir mão da minha trajetória. Valeu a pena, porque quando você chegar diante dele, você vai ser coroado. Aleluia! Vai haver uma festa. Você vai sentar na mesa com ele. Aleluia! Mas aquele que achou que estava abafando, aquele que achou que estava por cima da carne seca, aquele achou que podia fazer e acontecer, vai tudo com ele. E nada disso vai servir. Nada. Fique de pé, por gentileza. Oh Deus. Todos deram o que sobrava, mas essa da sua pobreza deu tudo que tinha, todo o seu sustento, tudo. Deu tudo. Quando nós estamos vendo as coisas acontecerem, a primeira coisa que a gente pensa: Deus está nos abençoando. Quando nós pensamos, as portas estão se abrindo, Deus está nos abençoando. E desde quando reconhecemos a fidelidade de Deus por aquilo que Ele faz? Porque se nós atrelamos as coisas que acontecem na nossa vida e dizemos: Deus está nos abençoando, quando não acontecer mais, aí nós vamos virar as costas para Deus. Porque Deus não vai ser mais Deus. Deus só está sendo Deus porque Ele está me abençoando. Mas como Ele não me abençoa mais, então Ele não é mais Deus. Você está entendendo? Então, não faça a medição da sua vida naquilo que você está construindo materialmente. Não faça a imersão da sua vida com Deus, de que a bênção de Deus está sobre a sua vida, de acordo com as conquistas que você está tendo. Não. Você precisa primeiramente olhar para o teu coração. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua proximidade com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está isso? Porque você pode estar sendo bem sucedido, você pode estar tendo conquistas,
mas nada disso está sendo aprovado por Deus. Você já pensou? Você já imaginou? E aí, a nossa concepção é humana, porque a nossa concepção humana, ela vai dizer o seguinte: que eu tenho um bom trabalho, que eu tenho uma boa família. Ela vai dizer o seguinte: que tudo está dando certo na minha vida e eu não preciso de Deus. Eu não preciso estar nos cultos. Eu não preciso ir todas as quintas e todos os domingos. Eu não preciso. Eu não preciso participar de nenhuma célula, porque está indo tudo bem. Eu estou bem financeiramente, estou bem familiar, estou com muitas conquistas, eu estou bem, eu não preciso vir. Eu não preciso servir a Deus. Isso aí é um fanatismo. Para quê? Todo dia na igreja. Outros dizem: eu vou servir a Deus em casa mesmo. Eu não preciso ir à igreja, eu vou ficar em casa, eu vou servir a Deus em casa. Porque o coração dele se engrandeceu tanto com as suas próprias conquistas, que não depende mais de Deus, não espera mais de Deus. E é por isso que nessa noite, Deus está mostrando alguns sinais, antes que seja tarde.